Bom dia a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos nesta terceira sessão do primeiro simpósio internacional da AB e o terceiro simpósio do GBIC. Nessa terceira sessão, a temática é o brincar na educação formal, o brincar em espaços educacionais de caráter não formal e informal. Nesse momento, eu passo a palavra para a autora Querubina Castelo Ruiz, com o trabalho, projeto da Ecobrinquedoteca Itinerante para TI Brincadeiras. Por favor, Querubina, você terá 10 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu vou dar um alôzinho bem sutil, combinado? Combinado. Pode ser? Bom, pode ser, vamos lá. Ótima apresentação. Pode ser? Então vamos lá. Bom dia a todos e a todas, é um imenso prazer estar aqui compartilhando com vocês o projeto Ecobrinquedoteca Itinerante para TI Brincadeiras. Eu sou Querubina, pedagoga, brinquedista formada pela ABRE. Na realidade, esta formação, junto com o trabalho voluntário nessa comunidade onde nós estamos desenvolvendo o projeto, foi onde nasce a proposta da Ecobrinquedoteca Itinerante naquela região, tá? O projeto ele foi elaborado para ser desenvolvido no bairro do Valnovo e Lago Azul, que é uma zona rural do município de Cajamar, localizada na região metropolitana de São Paulo. É uma região que se caracteriza por ser de alta vulnerabilidade social, com déficits de políticas públicas, só tem uma escola de crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses, onde fui voluntária até 2019, e onde nós discutimos toda a proposta desse projeto, nasceu dentro dessa escola, tá? Também existe uma ausência de espaços de esporte, cultura e lazer. Esse projeto, ele se fundamentou em documentos e legislações, né, nacionais e internacionais, de conceitos do brincar livre, o espontâneo, o da natureza, a infância, sobre a questão da brinquedoteca como um todo, fazendo um recorte com relação à à brinquedoteca comunitária, itinerante e ecobrinquedoteca. Qual é a proposta principal desse projeto? É a criação de um acervo móvel com construção de brinquedos, ecobrinquedos, com doações e materiais não estruturados. E a proposta é que todos os envolvidos, crianças, adolescentes, famílias, comunidade, possam participar de todo o processo da construção da ecobrinquedoteca e a manutenção, retroalimentar esse projeto, né? É uma proposta que eu acho que é super importante, essa participação e que dá um tom diferenciado nesse projeto. Como também ter apoios de parceiros para a sua manutenção. A proposta é que esse projeto também tenha um custo muito baixo, para que ele possa ser multiplicado em outras regiões também. Essa apresentação, ela vai acontecer em 2 momentos, antes da pandemia e durante a pandemia, tá? Qual é o objetivo desse projeto? É garantir às crianças e aos adolescentes o acesso aos brinquedos, ao direito ao brincar livre, espontâneo, na natureza, resgate da cultura da infância, porque é uma região, assim, que absolutamente tem nada. Eles só têm a escola, onde eles podem ter um acesso ao brincar, e fora isso, aos finais de semana, não existe absolutamente nada. O que se pretende nesse projeto? É favorecer o brincar livre, o espontâneo, as expressões, a criação, a fantasia, a imaginação, a construção de vínculos, construções de ecobrinquedos, para que eles possam brincar naquele espaço, como também para que eles possam levar para a casa deles. Se vocês observarem um pouco as fotos, nós temos aqui algumas estruturas de pessoas fazendo restauros de brinquedos, de voluntários, construções de brinquedos, elementos da natureza
e um pouco que é a questão do resgate da cultura daquela comunidade, não é? Porque a proposta é que a gente também possa envolver as famílias e a comunidade com seus valores, com as suas culturas, para dentro da ecobrinquedoteca. Esse espaço também a gente pretende trabalhar com discussões e reflexões sobre meio ambiente, com temas voltados à sustentabilidade, consumismo e impacto ambiental. O que se pensou para o desenvolvimento desse projeto? Uma composição de equipe de voluntários, sendo predominantemente voluntários dos 2 bairros, do Val Novo e Lago Azul, formação inicial para que a gente possa fazer o trabalho com as crianças, como também para a construção do projeto como um todo. E formação continuada. Essa formação continuada vem desde cursos, oficinas das diferentes linguagens, idas a teatro, a museus, fazer algumas coisas mais interativas. Nós estávamos no momento organizando, antes da pandemia, um trabalho já com a Ecobrinquedoteca de Campinas, para que a gente pudesse ter um trabalho voltado à formação na construção de brinquedos, não é? Também temos a proposta da construção de ecobrinquedos e restauros, tanto dos ecobrinquedos como de brinquedos que venham das doações. Temos a proposta de organização dos materiais estruturados e não estruturados, e o acervo ser organizado de uma forma simples, né, uma classificação simples, por cantos. Também pensando inicialmente... Erudina, só para lembrar, 5 minutos faltando, tá bom? Tá bom. Temos também oficinas, nós pensamos em oficinas mensais para construções, por exemplo, de pipa, na parte de marcenaria, a construção dos seus de carrinhos, enfim, de materiais, como também busca de parcerias. A utilização do veículo será para ti, para transportar todo esse material. E aí a origem do nome Para Ti Brincadeira, né? Ele funcionará aos finais de semana, 2 horas em cada comunidade, e atenderá crianças e adolescentes de 3 a 12 anos e suas famílias. Porém, com o advento da pandemia, nós iniciamos o trabalho de implantação a partir de maio, em cima de 2 eixos, voluntários e parcerias. Com os voluntários, nós utilizamos basicamente o WhatsApp, pela falta de recursos existentes mesmo naquela comunidade, e também dos voluntários, onde nós trabalhamos a comunicação com eles, como também os conteúdos teóricos e práticos. E na busca de parcerias, nós utilizamos correio eletrônicos, reuniões e contatos telefônicos. Qual foi o resultado de todo esse trabalho? Foi uma composição de equipe de 14 voluntários, sendo predominantemente daquelas 2 comunidades, mas também temos pessoas de outras regiões, como também construções de ecobrinquedos, com a participação das crianças. As crianças tanto ajudavam a construir, como também faziam os testes, brincavam com os brinquedos, enquanto as voluntárias faziam suas produções em casa. Tivemos doações, tanto de brinquedos, como de livros, como de fantasias, e fizemos alguns restauros já dessas doações. Nas parcerias, nós tivemos 3 adesões, sendo o diretor da escola, que é a única escola que nós temos lá, uma organização social, que é da comunidade, e uma escritora de livros infantis, que é do município de Cajamar. Quais foram os resultados enquanto considerações finais? Nós consideramos avanços, tanto a participação dos voluntários como das crianças nesse processo, e as adesões que nós tivemos dos parceiros. Tivemos desafios, quais deles? O primeiro, a internet. O segundo, a baixa adesão para discussões de temas mais teóricos, dos vídeos mais teóricos. Os práticos, as coisas foram acontecendo, mas com os teóricos nós tivemos bastante dificuldade. E acúmulo de tarefa
das famílias, porque elas tinham as crianças que não estavam indo à escola, mais o trabalho que tinham de fazer da tarefa, enfim, tinham várias coisas que também dificultaram. O que nós esperamos que no futuro esse projeto ele tenha autonomia e que ele possa ser multiplicado em outras comunidades. Aqui nós temos a lista dos principais documentos, referências bibliográficas que nós utilizamos, e estou à disposição. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a todos e peço que a próxima apresentação se inicie. Projeto Descobrindo Crianças para o Desenvolvimento das Habilidades Socioemocionais na Educação Infantil. Mariane Nascimento e a Deise Inocência. Vamos lá? Então, tá ok. Então, bom dia. Eu sou a Mariane, eu sou graduanda em Psicologia e eu desenvolvi esse projeto Descobrindo Crianças para o Desenvolvimento das Habilidades Socioemocionais na Educação Infantil no projeto de estágio de psicologia escolar em 2019, sob supervisão da professora doutora Deise Inocência Margarida de Lemos. A atuação da psicologia no ambiente escolar, ela visa contribuir para o desenvolvimento de intervenções que possam favorecer a autonomia e o papel ativo dos alunos. Ela contribui, por exemplo, para o aprendizado de aptidões socioemocionais, que é o objetivo desse projeto, para que os alunos consigam conhecer-se, compreender e expressar suas emoções, desenvolver a empatia, a colaboração, uma boa convivência entre os outros, saber se relacionar com autonomia, com responsabilidade, determinação e com respeito, pensar e agir com criatividade, encontrando soluções novas para os desafios cotidianos. O objetivo desse projeto é ser um relato de experiência de estágio profissional obrigatório de psicologia escolar em uma universidade particular da cidade de Santos, por meio do projeto Descobrindo Crianças, que foi desenvolvido numa escola municipal de ensino infantil de um município da Baixada Santista. Ela atendeu alunos de uma sala, com aproximadamente 35 alunos, entre as idades de 4 e 5 anos. O objetivo do estágio supervisionado é ressaltar a vivência e a prática da psicologia escolar e sua importância para com o meio da escola. E do projeto, o objetivo visa desenvolver nas crianças, nos alunos, aptidões socioemocionais através das brincadeiras, do lúdico. As atividades lúdicas foram baseadas no livro Descobrindo Crianças, da Violet Oclander, de 1980, tanto que o nome do projeto é o mesmo do livro. A Violet é uma terapeuta infanto-juvenil que ela utiliza em sua prática clínica as brincadeiras e o lúdico, porque acredita que com o lúdico, com as brincadeiras, a criança pode se desenvolver melhor, compreender melhor o seu ambiente e expressar livremente as suas emoções, compartilhando experiências e vivências. O desenvolvimento do projeto na escola, na sala de aula, ocorreu semanalmente, de forma grupal entre a sala toda e individual com atividades para cada um. Foram realizados 10 encontros durante um semestre, de fevereiro a agosto de 2019. E as atividades foram divididas em 2 etapas. A primeira, autoconhecimento, com atividades que visavam a noção corporal, a noção de si e do outro, e a segunda, as emoções, com atividades que visavam o reconhecimento e a expressão das emoções. E todas as atividades envolviam o lúdico, com brincadeiras, vídeos, músicas, pinturas, danças, expressões de ideias, pensamentos e emoções. Aqui eu coloquei 2 atividades da primeira etapa, que é o autoconhecimento, conhecer a si e o outro, que são mais atividades corporais. A primeira atividade que foi desenvolvida na sala foi a atividade de reconhecer, que teve como objetivo o reconhecimento das características do outro e a percepção de si mesmo por meio de desenhos elaborados por colegas. Como na primeira imagem, a atividade era em dupla, e cada um tinha colado nas costas um papel sulfite, onde a dupla tinha que desenhar o outro sem vê-lo, pelas costas. E foi muito interessante essa atividade, porque os alunos começaram a se reconhecer de formas diferentes, percebendo que o que o outro enxergava dele era, às vezes, parecido realmente com ele se reconhecia ali ou não. Então, muitas crianças falavam que, eu não sou assim, eu sou assado. Outras, nossa, sou eu mesmo.
Então, foi bem interessante a percepção deles sobre como o outro o enxerga. A segunda atividade, eu coloquei a atividade de 5 sentidos, que tem como objetivo a autoconsciência corporal por meio dos sentidos humanos. Então, a gente trabalhou os 5 sentidos. O tato, o olfato, a audição, o paladar, eu acho que eu esqueci, e a visão. Então, nessa imagem, a gente está trabalhando o tato. Então, tinha uma caixa com vários objetos, onde eles tinham que, através do tato, adivinhar qual era o seu objeto. A segunda etapa, sobre as emoções, eu também coloquei 2 atividades de reconhecimento e expressão das emoções, onde envolveu atividades corporais, pinturas, vídeos, desenhos. E a primeira atividade que eu coloquei aqui foi a atividade mímica das emoções, que teve como objetivo de conhecer e aprimorar o reconhecimento das emoções. Como eles não sabem ainda ler, eles estavam aprendendo, então eu coloquei numa caixa várias expressões, onde eles tinham que fazer a mímica dessa expressão, e os outros alunos tinham que tentar adivinhar que emoção que ela estava sendo expressada. Foi bem divertido, os alunos gostaram bastante de brincar de mímica, até que eles sugeriram também outras mímicas para participar. A segunda atividade... Ariane, por Sim. favor, nós temos mais 5 minutos, tá bom? Me desculpe. Tudo bem. A segunda atividade foi a atividade Reconhecendo Emoções, que teve como objetivo, por meio de histórias em vídeo, o reconhecimento das emoções. Então, a gente foi colocado o Daniel Tigre, com umas historinhas que envolviam as emoções, onde eles tinham que reconhecer as emoções. Depois a gente conversou sobre a historinha, e eles depois desenharam sobre as experiências envolvendo aquelas emoções. Como resultado, a maior parte dos alunos aprenderam novos comportamentos pró-sociais, tais como a facilidade de se comunicar, criatividade, a integração entre os colegas da sala. E pude também observar que os alunos criavam as suas histórias, seus desenhos com mais elementos construtivos, ocupando toda a folha de desenho, evidenciavam maior autonomia e iniciativa para expressar sua própria opinião, eles conseguiam pedir para participar das atividades ou sugerir mudanças, então eles foram bem proativos. Como consideração final, essa experiência trouxe tanto conquistas, como a participação e aderência dos alunos nas atividades, e o compartilhamento deles de histórias, de desenhos, de experiências pessoais, como também desafios, como a falta de espaço e tempo adequado para a realização das atividades, como foi no período que eles estavam na escola, eu tive que me encaixar no cronograma deles, então eu ficava, às vezes, com 10 minutos, 20 minutos, que não dava tempo, às vezes, de elaborar toda a atividade, e algumas crianças ficaram sem a minha atenção, porque não tive tempo de abordar todos os alunos para perguntar como que eles estavam, como que foi a atividade. E eu também queria deixar só como final a citação da Uclanda e da Violet, que ela diz que é importante a importância do reconhecimento das expressões, das emoções das crianças, porque implica no processo de aprendizagem no desenvolvimento pessoal. Amplia a visão da criança sobre como ele se percebe, como ele lida com as situações e também com o outro. Essas aqui são as referências utilizadas para o projeto. E muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua apresentação, né? Como a anterior, belíssima, super significativa. E agora eu passo para a terceira apresentação, que é Descobrindo as Emoções através do Brincar, da Caroline Alves dos Santos, da Deise Inocência Margarida de Lemos. Vocês terão 10 minutos, né? Infelizmente, no 5º minuto, eu vou dar um alô só para vocês não se perderem. Me perdoem. Vamos lá? Bom dia, meu nome é Caroline. Eu fiz esse projeto em 2019 com a supervisão da doutora Deise Inocência. Foi um projeto de estágio de psicologia escolar. Desculpa. O projeto ele foi desenvolvido em 2 escolas da Baixada Santista e ele teve duração de 5 meses. Eu fazia 2 dias em uma escola e 3 dias em outra, na outra escola. E as atividades, elas eram realizadas dentro da escola
dentro da sala de aula e fora da sala de aula, com as duas turmas, que em uma escola era de educação infantil e a outra era de educação fundamental. Os alunos do infantil, eles tinham de 5 a 7 anos, e eu peguei do Fundamental 2 e da primeira série, e do Fundamental era da segunda série, do segundo ano, né, até o quarto ano. O propósito do projeto era ampliar as habilidades para as crianças nomear as emoções, porque quando eu comecei o projeto na escola, deu para notar que as crianças não tinham noção não sabiam nomear o que elas sentiam, tipo, elas confundiam muito os sentimentos, por exemplo, como a raiva, elas confundiam com a tristeza. Quando elas estavam tristes, elas falavam que elas estavam com raiva. E, além disso, era estimular as habilidades sociais dela para reconhecer as diferenças físicas e emocionais por meio das brincadeiras e das atividades lúdicas que eu levei para elas. No desenvolvimento do projeto, os encontros eles ocorriam semanalmente, né? Todo dia eu entrava em uma sala diferente. Eram 5 salas na educação infantil e 5 grupos no fundamental. E as atividades, elas foram desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, na fundamental não, era só fora da sala de aula, por causa do horário que eles tinham, né? Não tinha como ser dentro da sala de aula. E os encontros, eles foram trabalhados as emoções por meio de jogos e brincadeiras. Alguns jogos eu desenvolvi com imagens, eu fiz, por exemplo, um dominó das emoções para eles brincarem, e eles gostaram bastante. E aí eu fazia, tipo, umas carinhas no dominó, e eles gostaram bastante. Cada encontro, eu usei uma emoção diferente. Então, tipo, no primeiro encontro foi alegria, no segundo encontro foi medo, e eu cada encontro eu trabalhei uma emoção diferente com eles. No primeiro encontro, eu trabalhei primeiro mostrando as emoções para eles. Primeiro eu mostrei uma música que apresentava todas as emoções. Depois eu apresentei umas imagens para eles, que eles pudessem falar qual emoção eles estavam vendo na imagem. Era geralmente uma criança, e eles tinham que descobrir o que aquela criança estava sentindo. Descobrir não, né? Eles tinham que falar o que eles achavam que a criança estava sentindo. E depois, nos próximos encontros, eu usei, para as brincadeiras, eu usei massinha de modelar, bexiga, papel, tinta, guache, e o próprio corpo das crianças, como, por exemplo, nas brincadeiras que eu usava da bexiga, que eu jogava a bexiga para cima, falava, esse é um sentimento, quem pegar, fala o que está sentindo. Então, eles gostavam bastante. Em um dos encontros, no primeiro encontro que eu fiz a apresentação das crianças, né, que eu falei, que eu já falei essa parte, desculpa. Desculpa, ficou um pouco confuso isso aqui. Numa roda de conversa, que eu falei sobre o medo, cada aluno tinha um totem, e cada aluno que segurava aquele totem, ele falava o que ele sentia medo. E isso é muito engraçado, porque as crianças, elas falam que não tem medo. Então, mas quando elas veem outras crianças falando que sente medo, ela fala, não, eu quero segurar o totem agora, porque eu acho que eu tenho medo disso. E na raiva, foi aplicada uma técnica de relaxamento, e o que foi muito difícil, porque as crianças são muito agitadas, e elas não querem relaxar, elas querem brincar, elas querem extrapolar, elas querem pular e se mexer, né? E para tristeza, eu realizei uma brincadeira da bexiga que eu falei, que a bexiga cheia, ela era jogada para cima, e a criança que pegava, ela dizia o que ela fazia numa situação que ela tivesse triste. E aí as outras crianças, elas falavam se elas concordavam com aquilo ou se elas fariam alguma coisa diferente na mesma situação. As crianças as emoções, elas precisam ser trabalhadas desde cedo nas crianças, porque elas crescem e elas não sabem manifestar aquilo que ela sente, né? Ela reage da maneira que ela consegue. Então, se ela tá com raiva e ela não sabe falar que ela tá com raiva, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai se jogar no chão. E quando ela aprende a manifestar aquilo que ela sente,
fica muito mais fácil para ela, né? E o projeto, ele fez com que os alunos, eles pudessem ampliar o vocabulário emocional deles, tanto que no final do projeto, eles tinham a facilidade para identificar o sentimento dos próprios colegas, e os deles era muito mais fácil. E nas considerações finais, a criança, ela transfere o sentimento dela para o brinquedo, para o brincar, né, para a própria brincadeira. Ela torna o objeto ou a brincadeira que ela está fazendo como algo que facilita na elaboração da sua angústia. Então, por isso que tem a importância do brincar não só fora da escola, mas dentro da escola, porque dentro da escola ela também ela também tem angústias, ela também tem medo, ela tem amigos, e aí ela pode ter medo de perder esses amigos, e no brincar, ela acaba aprendendo a lidar com essas situações. E o brincar, ele faz com que a criança tenha um desenvolvimento mais completo, tanto psicomotor, como nos sentimentos, né, da percepção do mundo. Aí, as minhas referências, eu coloquei as principais e os meus contatos. Acho que eu fui muito rápida, né? Isso mesmo, você foi muito rápida, eu não quis te avisar, porque eu fiquei com medo que você se perdesse. Mas foi ótima a sua apresentação, eu agradeço Obrigada. muito, né? E depois nós passaríamos... Não, mas está ótimo, falou sobre as emoções, até a ansiedade é uma forma de emoção, certo? Bom, agora eu passo a palavra para Renata de Sá Pereira Santos, que eu acho que chegou depois, estou certa? Olá, bom dia. Não, na verdade eu cheguei na primeira apresentação, é que eu esqueci de avisar que eu já estava na sala, desculpa. Então tá bom. Renata, então, o brincar como aporte do conteúdo curricular no ensino fundamental. Quem vai estar apresentando é a Renata Sá Pereira Santos Oliveira e a Luana Carramilo Gomes. Uma ótima apresentação para vocês. Obrigada. Vocês conseguem visualizar já? Sim. Ok. Bom, o nome, né, dessa apresentação é o Brincar como Aporte do Conteúdo Curricular do Ensino Fundamental. Ele nasceu de uma pesquisa, né, que foi feita para o mestrado, né, de práticas docentes aqui da Unimes, aqui em Santos, né, e eu fui orientada pela professora doutora Luana Carramilo Goin. E essa pesquisa ela ocorreu numa escola pública de ensino fundamental no município de Santos, né, e por meio dessa pesquisa foi analisado de que forma os conteúdos do ensino fundamental, né, são planejados de uma forma que o lúdico seja utilizado na sala de aula, porque os professores eles têm autonomia, né, como foi feito numa escola pública, aqui em Santos nós temos, né, uma portaria da SEDUC 17/2016, né, que é de 24 de fevereiro de 2016, que faz parte do regimento escolar das unidades municipais aqui, e lá declara, né, que os professores têm uma autonomia. Então, autonomia essa aqui, nesse caso, nesse contexto, né, tem como definição liberdade moral ou intelectual, independência pessoal, direito de tomar decisões livremente. Então, dentro das atribuições do professor aqui no município de Santos, ele tem essa autonomia, né, segundo esse contexto dessa definição que eu já dei aqui no dicionário. Então, por ter essa autonomia, o professor, ele tem um plano a ser seguido, né, que no caso aqui em Santos, o documento vigente é o currículo santista, né, na época que foi feito a pesquisa, era o plano de curso, e agora mudou, né, entre 2019 e 2020, houve essa mudança desse documento, porém, dentro deste plano, dentro deste currículo santista, os professores, eles têm essa autonomia de trabalhar os conteúdos da melhor forma, né, da forma que eles acharem pertinente, né, a idade, a faixa etária, ao perfil dos alunos, né, e nessa pesquisa, na verdade, então, eu queria saber o quanto lúdico é inserido na sala de aula do ensino fundamental, né, já que autores como Teixeira, Roloff, eles apontam que o brincar em sala de aula
faz com que os alunos fiquem motivados e interessados, né, trazendo uma sensação de felicidade, de leveza, né, e a hipótese era de que o lúdico, quando ele é utilizado nas práticas docentes de uma forma planejada, intencional e inserido no currículo, né, no conteúdo curricular, ele dinamiza as aulas e auxilia na apropriação do conhecimento. Né, então, o objetivo dessa pesquisa foi verificar em que medida o lúdico era inserido como um aporte pedagógico dentro do planejamento dos conteúdos curriculares nas práticas docentes do 4º ano, de uma escola municipal aqui de Santos. Né, e por que o 4º ano? Porque muito se pesquisa como existe na verdade, um rompimento, né, um abismo muito grande entre a educação infantil, onde tudo é lúdico, né, e o ensino fundamental, onde já no 1º ano você não encontra o lúdico. Existem muitas pesquisas sobre isso, né, sobre esse 1º ano, sobre como, quando a criança vai para o 1º ano, não há mais esse lúdico, não há mais uma brincadeira, algo, né, um espaço para a criança brincar. Então, essa pesquisa foi direcionada ao 4º ano, porque no 4º ano, as crianças ainda têm entre 9 e 10 anos, ainda é uma idade que a criança gosta de brincar, ainda é uma idade onde o lúdico pode ser muito aproveitado, jogos, brincadeiras, podem ser muito bem aproveitados, né, e isso inserido no conteúdo, por que não? Né, por que não trabalhar alguma coisa que realmente é de matemática, é de português, por que não trabalhar isso de uma forma lúdica? Né, e muitos pesquisadores, eles falam a respeito do lúdico, essa contribuição, né, para as práticas pedagógicas, e esse assunto ele é tão relevante que você encontra ele, né, nos documentos que embasam a educação, né, como a BNCC, o currículo Santista mesmo, né, uma pesquisa que eu fiz no currículo Santista, para o 4º ano, eu não encontrei nada que falasse do lúdico nas disciplinas, né, dos componentes curriculares de português, matemática, não tem nada. Em compensação, no inglês tem, né, quando você entra em inglês para o Fundamental 2, lá aparece já, começa a aparecer os jogos, o uso do lúdico, isso dentro do currículo Santista, mas por que não no 4º ano? Né, por que não inserir isso de uma forma onde as crianças vão ter um melhor aproveitamento? Né, então, segundo pesquisas que eu fiz para pesquisas bibliográficas, né, que eu fiz para essa pesquisa, eu descobri que muitos pesquisadores já falavam sobre isso, né, Rios é uma, que ela observou que quando os alunos iniciam o Fundamental 1, eles raramente encontram o brincar presente nas rotinas escolares, né, e ela declara que muitas vezes era possível escutar os professores afirmando que os alunos já estão grandes, que não é hora de brincar, ou até mesmo que eles já cresceram, não são mais crianças pequenas, e o ensino fundamental é um lugar para aprender, é um lugar de coisas sérias. Né? E segundo Silva, por meio do jogo, o sujeito ele adquire habilidades atitudinais, como disciplina, respeito, atenção e cooperação, habilidades procedimentais, como inferir, relacionar, antecipar, ordenar, excluir, identificar, e habilidades conceituais, né, como quantidade, números, formas, letras, figuras, cores. Né, e aí a Iona Shiro, ela fala sobre isso, ela fala que o jogo em sala de aula, dentro dos conteúdos programáticos, ele vai estimular essa capacidade argumentativa dos alunos, né, vai tirar aquele medo do aluno perguntar, né, de talvez ele tenha uma dúvida em alguma coisa, então se você fizer um jogo, por exemplo, de matemático, algo onde envolva a brincadeira, envolva ali a classe toda, se ele tiver uma dúvida, no meio do jogo ele não vai ter uma vergonha, um medo de perguntar, né, eles se soltam mais, e também é uma forma de se apropriar melhor do conteúdo, né, e com tanto... Oi, desculpa. Não, desculpa, eu que peço desculpa, se você tem mais 5 minutos, tá bom? Muito obrigada. Continue, por favor. E com tantos benefícios assim, né, o lúdico ele ainda não é amplamente utilizado. Né, eu fiz um levantamento para essa pesquisa, eu fiz um levantamento de teses, dissertações e publicações sobre a utilização do lúdico no Fundamental 1, né, nos últimos 5 anos, e eu percebi que realmente só aparecem mais sobre o 1º ano, muito lúdico sobre o 1º ano, ou outras disciplinas, outros conteúdos curriculares, que não são aqueles que são a professora ali com a sala, aquela professora que ela é polivalente, que ela trabalha todos os outros componentes curriculares, né, mas para que o lúdico seja trabalhado neste contexto, ele precisa ser planejado, né, porque não tem como você simplesmente jogar um jogo, uma brincadeira, e você ter um objetivo didático, né, com isso. Se você tem um objetivo dele dentro do conteúdo curricular, você precisa planejar antes essa ação. Né, e esse planejamento, assim como afirma Hoffman,
né, ela proporciona ao professor uma reflexão das suas ações, das suas metodologias, e ela consegue analisar melhor os resultados das atividades, né? Então, na verdade, como resultado dessa pesquisa, o que eu observei? Né, que não houve um plano de aula que utilizasse os jogos e brincadeiras como recurso pedagógico referente ao currículo, ao conteúdo curricular, né? O lúdico aconteceu apenas em momentos livres e espontânea, né, nos recreios, nos finais das aulas, por vontade dos alunos, mas sem intervenção docente alguma, né? E o planejamento que as professoras elaboram não é um planejamento escrito, é tudo basicamente mental, né? Então, não houve essa inserção do lúdico como recurso pedagógico. E aí, por meio das entrevistas, notou-se que elas não compreendem de forma muito clara como é que o lúdico pode ser inserido como um aporte, né, dos conteúdos programáticos, porque para elas pensar em jogo, já tenho que comprar o jogo, porque a escola não tem como comprar, então eu que tenho que comprar, e também elas acham que esse momento vai gerar indisciplina, então elas não utilizam muitas vezes por causa disso, né? Então, mediante a esses resultados obtidos, né, como foi observado que há ausência de registro do planejamento, né, e uma dificuldade de entender como pode ser utilizado o lúdico com essa intencionalidade pedagógica, até eu propus, né, na minha dissertação de mestrado, eu propus como um produto uma formação para que essas professoras possam entender melhor como trabalhar esse lúdico, como dá para os jogos serem utilizados dentro do conteúdo programático, né, já que elas têm essa autonomia de trabalhar da forma que elas acharem melhor. Tá? E aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas, né, as que eu utilizei aqui nos slides. Quero agradecer, em nome da doutora Luana também, muito obrigada. Bom, eu é que agradeço pela apresentação de todas vocês, somos todas as apresentadoras meninas, né? Eu achei que foi uma manhã extremamente producente, acredito que nós temos um tempo, eu gostaria particularmente de elogiar cada trabalho, que eles foram de uma qualidade belíssima. O que me deixa muito feliz é essa visão do lúdico entrando em todos os meandros e principalmente na educação e na sala de aula. Ah, Vitória chegou? Por favor. Me desculpa. Então, olha lá, nós temos a apresentação da Vitória ainda, ok? Porque na hora da conferência, a Vitória não tinha apresentado ainda. Então, Vitória, por favor, eu quero que você me desculpe e eu já vou te apresentar, né? O título é Avaliação do Projeto, Brincando e Cuidando por Mães Universitárias, o que dizer das contribuições, as dimensões pedagógicas e a socialização dos seus filhos. A Vitória Caroline Carvalho da Silva e a Carla Andréia da Silva. Por favor, comecem a apresentação e me desculpem mais uma vez. Então, bom dia, como já avisou, eu sou a Vitória, sou graduanda do curso de Pedagogia e o meu trabalho é sobre a avaliação do projeto Brincando e Cuidando por Mães Universitárias, o que dizer das contribuições, as dimensões pedagógicas e socialização de seus filhos, orientado pela professora Carla. Então, esse trabalho ele surgiu de um projeto chamado Brincando e Cuidando, que aconteceu na Brinquedoteca Mundo Encantado, do curso de Pedagogia no campus Amílcar Ferreira Sobral, na cidade de Floriano. Então, esse projeto ele teve a duração de 1 ano, mas a prática, a atuação, ele só aconteceu durante 4 meses, porque a gente já entrou em dezembro, foi período de férias, e quando a gente retornou à universidade, foi o início da pandemia, na suspensão das aulas. Eu vou fazer um breve resumo aqui sobre o que é o projeto para a gente poder entrar na avaliação das mães. Esse projeto ele tem como objetivo acolher os filhos que as mães têm que levar para a sala de aula, ou seja, são aquelas são aquelas mães que que estudam. E esse projeto ele ofereceu um acompanhamento de estimulação lúdica, pedagógica com aquelas crianças. Então, enquanto as suas mães estavam na aula, as crianças estavam com a gente na brinquedoteca. E essas estimulações, ela acontecia tanto dentro da brinquedoteca, que eu trouxe algumas imagens. A gente tem as crianças brincando de amarelinha,
os jogos que muitas vezes eles mesmos fazem, a gente monitores fazem. E aqui a gente tem uma bebezinha que a gente tem de umas 3 crianças bebê, assim, acima de 1 ano, ali já iniciando seu traçado ali com a gente. E também a gente realizava atividades fora da brinquedoteca, que a gente tem uma atividade de pipa no estacionamento, tem circuito nos corredores, e aqui é uma atividade de recreação em frente ao auditório. Quando a gente iniciou o projeto, a gente primeiro fez um levantamento de quantas mães tinham no CAFES, lá no campus, e aí a gente lançou o projeto, ele foi aprovado, a gente fez uma reunião com aquelas mães que tiveram interesse, a gente ficou atenta a quantas crianças tinha, porque o nosso espaço não é muito grande, é uma sala só. E aqui fomos olhar aquela fragilidade daquelas mães, né? Então, aí aconteceu todo aquele projeto, que foi o que eu falei anteriormente, e no final do projeto, daqueles 4 meses, a gente fez que as mães avaliassem como foi o desenvolvimento do projeto. Então, a gente optou pela ferramenta do Google Forms, que é um formulário do Google, e essa aplicação do formulário, ele aconteceu no início desse ano. Ele foi dividido em 2 etapas. Primeiro, houve uma avaliação geral do projeto, onde as mães puderam avaliar o espaço, os brinquedos que tinha, aquele material. Elas avaliaram como foi o desenvolvimento das monitoras, foi mais essa questão geral. E a nossa segunda parte foi sobre as contribuições que houve no desenvolvimento das crianças, que tinha 3 perguntas, que aqui que a gente vai se focar nessas últimas perguntas do formulário, que foram as contribuições pedagógicas e as contribuições de socialização da criança. Desculpa, aqui tem algumas imagens das crianças na brinquedoteca, porque eu tenho tanto amor para ela, porque se eu pudesse, eu só enchi o slide só de foto delas. A gente naquela primeira reunião, a gente conseguiu um termo para autorização de tirar as fotos e poder usar também em trabalhos posteriores, né? Então, voltando um pouco para a avaliação. Vitória, só um minutinho. Olha, 5 minutos para finalizar a apresentação, tá bom, minha linda? Pronto, tá bom. E aí, nas contribuições pedagógicas, as mães apontaram que os filhos tiveram uma aderência à rotina da brinquedoteca, o que ocasionou maior adaptação na realidade em casa, aquisição de conduta afetiva dos filhos com outras crianças e uma aquisição maior de concentração e atenção dos seus filhos nas atividades lúdicas. Aqui eu trouxe uma sequência de fotos para mostrar como era a rotina da brinquedoteca, né? Porque as mães disseram que as crianças passaram a acompanhar uma rotina, né? Então, primeiro a gente tinha a acolhida das crianças, mas levava para a brinquedoteca, tinha aquele momento lúdico, onde a gente trazia atividades com propósitos, o momento do lanche. Após esse momento do lanche, a gente fazia um momento de descanso, porque como a gente atende crianças pequenas, elas precisam ter aquele cochilo da tarde, né? Era assim um pouco difícil ter ali fazer um momento para todo mundo relaxar, mas a gente sempre conseguia, tanto com os maiores como com os menores. Na questão de socialização, houve o desenvolvimento do trabalho em equipe. Essas coisas, tudo que eu estou falando, foram as mães que disseram no formulário. Ampliação das atividades sociais, como boas maneiras, maior tolerância em partilhar os brinquedos. Houve uma atividade ali coletiva, que a gente percebeu desde o início do projeto. Eu vou já mostrar um exemplo disso. Uma aceitação da estimulação presencial, com menos uso daquelas ferramentas digitais, porque até então as crianças elas ficavam mais no celular, porque as mães queriam assistir a aula e davam o celular para as crianças para ser uma distração, né, e não atrapalhar tanto. E com a brinquedoteca, elas puderam sair disso. E aqui eu trouxe uma evolução de uma das crianças, que no início ela era muito retraída, muito fechada, até para brincar com a gente, monitores, era um pouco complicado. Aí aqui essa foto foi tirada em setembro, e aí já tem ele interagindo com uma das nossas monitoras, a gente diz, vamos fazer uma cidade com os brinquedos que ele gosta.
Aí deu certo, a gente conseguiu se interagir com ele, e foi criando aqui, gerando aquele vínculo. Aqui em novembro a gente tirou uma foto dele já brincando com outras crianças, dividindo os brinquedos, que ele não gostava muito, ele escolhia um brinquedo e queria ficar com ele até o final do dia, sem dividir. Essa foto já no final do projeto, a gente conseguiu fazer uma contação de história dos 3 porquinhos, onde a gente conseguiu que ele participasse, então ele super gostou, e estava ali interagindo com todo mundo, né? Nas considerações finais, eu trouxe aqui uma citação de Mesquita, porque ela fala assim, que nós mulheres, ela é colocada na encruzilhada de ser mãe ou cursar a universidade, né? Então, assim, a gente é visto como um ser que tem que estar dentro de casa, sendo que não é bem isso, né? Então, é uma coisa posta pela sociedade, em que a gente está desconstruindo essa barreira. Então, a brinquedoteca, ela entrou para ajudar ali aquelas mães permanecerem no curso. Então, com a vivência das crianças no projeto, foi possível a aquisição de comportamentos favoráveis no desenvolvimento das crianças que as mães avaliaram. As mães afirmaram que seus filhos tiveram mudanças positivas, tanto na interação com pessoas e com outras crianças. Também teve ali um interesse da criança em estar na brinquedoteca, naquele momento que elas estavam na universidade. Então, elas queriam ir, elas brincavam, elas apoiavam o que a gente queria fazer, elas opinavam o que elas queriam fazer naquele dia, tia, hoje eu quero brincar de pular corda. Então, a gente mudava um pouco o nosso roteiro para que aquela criança ela se sinta acolhida naquele momento em que a sua mãe estava em aula. E elas também tinham interesse em aprender novas atividades, como a gente tinha oficina de confecção de brinquedo, origami, e as crianças gostavam muito disso. Aqui está algumas das nossas referências, e obrigada, aqui é o nosso contato da Brinquedoteca. Nós é que agradecemos a participação de todos vocês, né? Todos os trabalhos apresentados são de uma relevância crucial, e principalmente para nós que somos os militantes sobre o brinquedo. Eu queria dizer que cada um dos trabalhos teve um aspecto muito importante, né? Ricos em áreas com temáticas diferentes, mas o ponto de condução deles foram a questão do lúdico, dos objetos que dão suporte à ludicidade, né? Então, eu queria, assim, parabenizar a todos. Eu gostaria muito de abrir para questões. Entretanto, o pessoal da ABRE já estava me avisando há um minuto atrás, que nós temos um prazo, um teto até meio-dia. Alguém de vocês quer fazer alguma fala, alguma coisa? Eu gostaria só de falar para vocês que cada um dos trabalhos, por exemplo, os trabalhos que apresentaram a questão das emoções, né, que foi da Renata, que foi da Mariane, né, e da Caroline, sensacional. Nunca as nossas emoções estiveram tão afloradas. O trabalho da Querubina, né, que fala do brincar, da construção, e a construção da identidade passa pela história, e o brinquedo mostra a história, e o brinquedo mostra a história das famílias, né? O trabalho da Renata Sá Pereira Santos Oliveira e da Luana Going é fabuloso, uma pesquisa muito séria, muito empenhada, e que traz uma nota muito triste, que ainda é a não entrada consciente do brincar, consciente no sentido de que há um preparo para o brincar, e isso nos dói muito. Outra coisa que eu queria ressaltar é justamente a ideia e a constatação que nós temos, que muitas de vocês passaram pelo curso de formação nosso da ABRE, isso nos enche de alegria, nos enche de carinho. E o que eu tenho a dizer é que foi uma manhã de extremo aprendizado. Se alguém de vocês quiser, das apresentadoras, quiser pontuar alguma questão, a única coisa que nós temos
6 minutos. Alguém quer ainda fazer alguma ressalva? Alguém gostaria? Pessoal, olha, o sinal está muito ruim e nós temos 5 minutos, o pessoal da AB está me apontando, né? A minha conexão mesmo, ela está em perigo de perder. Então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, quero dizer que nós temos uma série de ações ainda no decorrer desses 2 dias, e eu convido a vocês que brilhantemente participaram dessa sessão hoje, para que continue na vida. A Mariana está querendo agradecer por ter participado, parabenizar os trabalhos, né? A Vitória, a Tati, a Ana Gisele, acredito, só pelo olhar e pelo rosto da Querubina, eu estou vendo que ela está muito satisfeita, a Renata também, e a Mariane. Então, dada a dificuldade das nossas conexões, eu gostaria, né, de finalizar convidando todos vocês, para aqueles que não fizeram o nosso curso de formação lúdica da ABRE, para que vocês se interem e participem junto conosco. Entre no nosso site, está belíssimo, tem livros num super preço para vocês comprarem. Um beijo para cada um de vocês, as quais eu convido a participação de todos. Beijo grande, beijo grande, beijo grande. Muito obrigada, e assim eu finalizo essa sessão tão bonita de hoje. Muito obrigada.